E no sábado também tivemos a vitória do líder Botafogo, 2-1 sobre o Corinthians. Esse jogo, por um acaso, eu estava organizando as minhas coisas para poder viajar. Eu embarquei muito cedo ontem, tive que sair 3 horas da manhã, enfim, de onde eu estava hospedado e tal. Então, organizando ali, arrumando mala e tal, eu botei o jogo ali e fiquei assistindo. E vi até algumas reclamações. Não reclamações, vai, mas vi algumas pessoas falando: olha, o Botafogo correu riscos e tal. Sim, você corre riscos no futebol. O Corinthians teve um pênalti a seu favor. Também vi do lado do corintiano, o corintiano falando: pô, dava pra ter, né? Numa dessas, se o Romero converte o pênalti, e aí o segundo pênalti seria 2-1, numa dessa dava pra ter pelo menos empatado, até vencido o jogo. Sim, assim é o futebol. Tem momentos ali, mas hoje o normal, normalíssimo, sabe, é o Botafogo ganhar os seus jogos em casa, ainda mais contra adversários como o Corinthians, que estão numa situação preocupante. A situação do Corinthians, cara, é uma situação muito delicada, muito delicada. O Botafogo, ele fez mais uma vez um grande primeiro tempo. Não fosse o Hugo Souza, teria até feito mais. E abre aí 3 pontos pro vice-líder depois desse primeiro tempo avassalador. O Corinthians lamentando o Romero ter desperdiçado o pênalti. Eu não sabia, Túlio. Foi a primeira defesa de um pênalti do John na carreira, né? Ele, ele não tinha até hoje defendido um pênalti. O John. O Romero ajudou, né? O Romero deu uma facilitada pro goleiro, porque o Romero bateu um pênalti ridículo. Quando você escolhe bater daquela maneira, você tem a obrigação. Você sempre tem, entre aspas, a obrigação de converter o pênalti, né? Mas quando você bate daquele jeitinho, com aquele pulinho, a sua obrigação ela dobra. Porque é uma maneira que, por mais que você treine, ela parece irresponsável, né? Displicente. Então, você tem que marcar. Se você vai bater desse jeitinho, tem que fazer. E o John foi muito malandro ali, porque ele vê, né, a curta distância. Então ele certamente tomou a estratégia de vou esperar, porque dessa distância ele não vai botar muita força. E foi lá e pegou, né? E você estava falando aí do grande primeiro tempo do Botafogo. Jogadaça do Almada, né? O Almada foi o cara do jogo. Primeira grande apresentação dele, né? A gente já sabia da qualidade do Almada, mas foi pela primeira vez um jogo que você falou assim: tá aí, por isso que o Botafogo pagou o que pagou pelo Almada. Foi o cara que desequilibrou ali na partida. E assim, o Botafogo, ele poderia ter matado o jogo na primeira etapa, cara. Só que o primeiro tempo foi tão louco que ele não matou e quase foi pro intervalo com o empate, né? Mas assim, sobre o Corinthians, porque o Botafogo, a gente sabe, o Botafogo é líder, é um dos favoritos, se não o principal, acho que é o principal a conquistar o título, e tá jogando muito, é o principal time do Brasil nesse momento, assim, junto do Palmeiras, né? Pensando em Brasileirão. Só que o Corinthians, cara, eu fiquei com a sensação de que se o Corinthians jogar dessa maneira, André, tem boas perspectivas, sabe? É porque era um jogo dificílimo. Era um jogo contra o líder, fora de casa. Eu acho que era um jogo que a derrota era normal. O Corinthians não pode se deixar abalar por essa derrota porque ela era esperada. O Corinthians tem que focar nos jogos que ele realmente tem chances de ganhar, entendeu? Então, eu tô até vendo uma mensagem aqui do Enzo Souza, falando assim: pô, André, discordo de você e tal. Segundo ele, os jogos mais difíceis do Corinthians já passaram. Flamengo, Fortaleza, Botafogo e tal. Que agora ele tem jogos contra os outros difíceis, entre aspas, em casa e os fáceis fora. E eu entendo essa análise, mas eu tendo a discordar pelo seguinte, cara. Eu acho que se o Corinthians fizer só aquilo que é esperado, esse jogo aqui vai pegar por exemplo, o próximo jogo do Corinthians é um jogo que esquece se não ganhar. Porque é o Atlético Goianiense em casa. Mas não vai ser só ganhando do Atlético Goianiense que o Corinthians vai escapar. O Corinthians vai ter que conseguir resultados que são ali resultados diferentes. Ganhar do Flamengo. Arrancar uma vitória fora de casa, seja ela contra quem for. Vai precisar. Vai precisar.
Porque, e olha só como a tabela, ela acabou, porque assim, o Vitória ganhou, tá? Ganhou. Só que o Fluminense tava ganhando o jogo e tomou uma virada e ficou ali. Senão ia a 30 pontos. O Grêmio tava ganhando o jogo, tomou o empate, ficou com 28. Poderia ter ido a 30 pontos também. Criciúma, isso aí, tomou um vareio do Palmeiras e com 1 minuto de jogo já tava resolvido. Mas assim, ó, a situação não é só o que o Corinthians tem que fazer, que é ganhar aqueles joguinhos ali. Porque ele também tem que passar, ele tem que encontrar alguém pra passar. Alguéms, agora, né? Porque antes ele só precisava passar de um, antes da rodada começar. Agora ele precisa passar de 2. Então, assim, acho uma situação preocupante. O Corinthians ainda tá vivo, incrivelmente, em outras 2 competições. Copa do Brasil e Sul-Americana. Amanhã, inclusive, joga contra o Fortaleza pela Sul-Americana. Tem aí os reforços chegando, né? Vamos ver como é que vai ser o Memphis Depay. Eu tomei um susto. Aliás, parabéns ao futebol brasileiro pela criatividade, né? Apareceram umas contratações aí nessa janela, já algumas janelas, mas nessa foi... Apareceram umas contratações assim, né? Do nada. Mas vamos ver. Teoricamente, a gente tem visto pelos caras que chegam aqui no futebol brasileiro que nem estão no auge, longe disso na Europa e fazem diferença. Vamos ver. Agora, o Júnior tá perguntando aqui, André, na sua opinião, o Corinthians cai? Cara, eu nem vi a probabilidade. Mas assim, ó, no Instituto Carecation, que é um instituto com... Ele faz análise de 400 mil resultados ao mesmo tempo. Estão todos aqui. Até se você olhar direitinho, a careca, você até consegue ver os neurônios pensando. Hoje, com base em vários cruzamentos de resultados, finalizações e feeling, vou te dizer que tá difícil pra escapar, tá? Hoje, jogando um cara ou coroa, André, sim ou não? Não sei se o Corinthians escapa não, velho. Hoje tá mais pra não do que pra sim. Hoje tá mais pra o Corinthians não escapar do que escapar. Apesar disso, André, se eu tivesse que palpitar, se eu fosse obrigado a palpitar, hoje, eu ainda apostaria no Corinthians escapando. É que assim, Sério? eu apostaria porque eu vejo indícios de melhora no Corinthians e tem uma galera ali, você falou de ultrapassar alguém, tem uma galera que tá ali fora que tá meio esquisita e que numa dessa pode ser o time a ser ultrapassado, entendeu? Olha aqui, ó. O Cuiabá joga hoje. Tem 2 jogos a menos. Sim. Se o Cuiabá ganhar hoje, ele passa do Corinthians e do Vitória. Não. Passa do Corinthians, não do Vitória. É, porque Vai a 6 vitórias. O Vitória ele fica atrás nos critérios. Mas tudo bem, mas vamos lá. Passa do Corinthians. Ou seja, o Corinthians pode terminar a segunda-feira tendo que passar de pelo menos 3 times para se salvar. Então, o Cuiabá até outro dia, a gente falava que não, tá rebaixado. Será mesmo? Meu amigo, e tem outra também que o Pedro tá falando aqui, o Pedro Neto. A gente fala tudo isso bonitinho. Não, o Corinthians ganhando esse, ganhando aquele, ganhando aquele. Tá, mas e pra ganhar? Né? Porque chega uma hora, Tulhão, eu entendo o que você falou. Eu entendo. O Corinthians... Cara, o futebol é um negócio muito... O Corinthians poderia ter vencido o Botafogo lá. Se faz o pênalti e se... Ok, não é um jogo daqueles... Você olhando o jogo, não foi um jogo daqueles que você falou, pô, chance 0 e... Não, teve chance. O futebol, ok. Dito isso, não ganhou. E o futebol, em determinados momentos, não é só o desempenho.
É o resultado, velho. É o resultado. Por isso que em vários momentos os caras falam, porra, mas jogou mal e tal. Cara, vai ter dia que você vai jogar mal. Se nesses dias, mesmo assim, o resultado vier, tá feito o serviço.